Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Encontrou aí? Isaías 6, de 1 a 8. Acompanhe comigo a leitura desse trecho. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos, peça ao Senhor para ministrar o seu coração mais uma vez nessa noite, esse trecho importante da sua palavra, e para que essa mensagem mude o significado da sua vida. Então ore ao Senhor, peça para que Ele fale com você, por sua graça, por sua misericórdia. Pai Santo, nos ajuda nessa noite. Tem misericórdia de nós. Sê propício a nós, pecadores. Por misericórdia, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Corrija-nos, consola-nos, encoraja-nos, Senhor. Prepara a tua igreja, faça teu reino avançar. Receba glória ao teu nome, Senhor. Toda glória ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Eu estive semana agora passada visitando um amigo missionário no sertão. Alguns irmãos acompanharam essa viagem. O pastor Lucas foi comigo, a Jazz, e eu ouvi uma história interessante deles falando de um missionário lá que foi ministrar e pregar para um sertanejo. E depois de muitos meses pregando o evangelho, esse rapaz chegou até o missionário e disse: pastor, eu entendi o evangelho. Eu entendi o evangelho. E o pastor disse: que bom que você entendeu o evangelho. Ele disse: mas eu também entendi que minha mãe foi para o inferno. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor: a minha mãe foi para o inferno? Ele disse: olha, sua mãe, se ela morreu na idolatria, não confessou o Senhor, ela foi para o inferno. Esse moço olhou dentro dos olhos do pastor e disse: pastor, eu entendi o evangelho, mas eu quero ir para onde a minha mãe foi. Nós não temos dimensão do tamanho da missão que a igreja tem. Existem barreiras que precisam ser quebradas e só podem ser quebradas pelo poder do evangelho. Existem coisas que precisam ser feitas e só por intermédio do poder do evangelho é que pode ser feita. Artimanhas humanas, estratégias humanas, orçamento humano, instituições humanas não podem fazer aquilo que só o Espírito de Deus, pela pregação do evangelho, no poder do Espírito Santo, pode fazer. Essa história me marcou e me chocou. Um sábio fariseu, um dos primeiros fariseus das escolas rabínicas de Jerusalém, Hilel, ele disse uma frase seguinte: se não agora, quando? Se não nós, quem? E talvez essa deva ser a indagação da igreja desses últimos tempos. Se não nós, quem?
Se não agora, quando, Senhor? O cerne dessa mensagem, talvez a parte mais importante dessa mensagem, está apresentando a glória de Deus. Esse trecho que nós lemos, talvez a parte mais importante, é a descrição da gloriosa, da majestade de Deus, da glória de Deus, do ser de Deus. Apesar de ser um texto usado por muitos missionários para pregar o chamado de Isaías, o seu chamamento, a sua vocação, a missão dada por Deus, mas o centro talvez desse trecho aqui seja de fato a descrição da pessoa gloriosa do Pai assentado no trono, e a Bíblia o chama de Santo, Santo, Santo. Se a igreja entender isso, entender a descrição desse Deus, e quem é esse Deus, e quem é que o chama, a igreja ora mais, chora mais, vai mais, envia mais, e serve muito mais ao outro. Então preste atenção que eu quero que você... Hoje eu não quero falar, de fato, talvez eu já preguei esse trecho do Santo, 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 apesar de não fazer uma exposição em Isaías 6. Mas eu quero pensar com você sobre, se não nós, quem? Se não agora, quando? Quando falamos de chamado, nós estamos falando de missão, uma missão que foi dada a nós. Nós somos chamados por Deus para algo. A igreja, ao mesmo tempo que ela é chamada por Deus, ela é enviada por Deus. Nós temos que entender e lembrar que o chamado de Deus é pelo menos o seguinte: primeiro, o chamado de Deus é pessoal. O chamado de Deus é intransferível. O chamado de Deus é comunitário. E o chamado de Deus é irresistível. Preste atenção. Primeiro, o chamado de Deus ele é pessoal, porque Deus chama pessoas e não instituições. Deus chama homens e mulheres e não organizações. Deus não unge coisas, métodos, instituições religiosas. Deus unge homens e mulheres que oram. O chamado de Deus é pessoal, porque Ele fala exatamente ao nosso coração, e Ele chama pessoas de diversas áreas, com diversos dons, com diversos talentos. Deus vai chamando pessoa por pessoa, de maneira pessoal. Mas o chamado de Deus não é só pessoal. O chamado de Deus também é intransferível, ou seja, por mais que nós quiséssemos, nós não podemos e não conseguiríamos terceirizar esse trabalho, colocar nas mãos de outras pessoas para fazer o trabalho que Deus designou a mim para fazer. Você não vai conseguir transferir aquilo que Deus designou para você fazer, para que outra pessoa faça, porque o chamado de Deus é intransferível. Deus não aceitará que outra pessoa faça aquilo que Ele designou você para fazer. Vou te dar alguns exemplos. Deus não podia levantar outro senão Jonas para pregar em Nínive? Sim ou não? Sim. Jonas tentou fugir. Deus falou: você vai fazer aquilo que eu designei você para fazer. Deus não poderia levantar outro senão Paulo para fazer o seu pregador aos gentios? Sim. Mas ele fala: Paulo, é duro você tentar resistir a essas coisas. Porque o chamado de Deus não é só intransferível, ele também é irresistível. E por que o chamado de Deus é pessoal? Por que o chamado de Deus ele também é intransferível? Por que ele é irresistível? Porque não existe nada mais sublime para o homem do que a missão de tornar Deus conhecido. Nada mais sublime para o homem do que a missão de tornar o seu amor conhecido, o seu amor anunciado. O chamado de Deus é pessoal, o chamado de Deus é intransferível, o chamado de Deus é irresistível, e o chamado de Deus é comunitário. Isso porque Deus chamou não uma pessoa só para fazer a sua obra, mas Ele chamou a sua igreja para fazer a sua obra. Em nenhuma parte da terra você viu um homem só fazer a obra de Deus toda sozinha. Deus sempre levantou. Quando um profeta achou que estava sozinho, ele disse: Elias, preste atenção, eu guardei joelhos que não se dobraram, e a obra continuará e avançará, porque o chamado de Deus é comunitário, é para a sua igreja, pessoal, intransferível, irresistível e comunitário.
Esse é o chamado de Deus para a igreja. Um teólogo holandês, considerado o primeiro missiólogo protestante, ele escreve um livro, ele disse o seguinte, que a igreja, ele usa um termo em latim, vocatio et missio. Literalmente a igreja é chamada por Cristo para a salvação e enviada para a missão. E ele fala que isso acontece ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo que Deus chama a igreja para a salvação, Ele envia ela para a missão. Esse é o chamado que acontece automaticamente quando você converte-se a Cristo. Quando o seu coração é derretido pelo poder do Espírito Santo, quando a sua mente e o seu coração compreendem o Evangelho, Ele está dizendo, nesse momento, Ele é vocacionado e é enviado. Nesse momento, Ele é chamado da salvação e é enviado. Ao mesmo tempo que Ele é tirado das trevas, levado para o reino do Filho do seu amor, Ele é enviado no meio das trevas para ser sal e luz do mundo. Essa é a missão da igreja. É isso que Ele está dizendo. Ao mesmo tempo. E o que menos importa é o cenário para a igreja. Se você estudar Mateus capítulo 24, você vai perceber o sermão profético de Jesus, o princípio das dores, e você vai perceber que o cenário é completamente desfavorável, mas no final ele diz o seguinte: e o evangelho será pregado a todas as nações. Todos ouvirão o evangelho. Nada vai parar o evangelho. Nada vai impedir o evangelho de chegar. Não existe porta que possa parar o evangelho. Não existe barreira que possa parar o evangelho. Não existe perseguição que possa parar o evangelho. Nada pode impedir o evangelho. E diz João que ele saiu vencendo, e para vencer o evangelho não perderá a batalha. Nada para o evangelho. A igreja tem esse evangelho em suas mãos. E o chamado de Deus, automaticamente acontece isso. Ele nos salva pelo evangelho e entrega para nós o evangelho e envia a sua igreja a pregar o evangelho. Preste atenção aqui. Vamos analisar esse texto juntos. O profeta Isaías era um homem da nobreza, um profeta de palácio, da aristocracia. E ele estava em um tempo agora de crise, e um tempo de crise mudou completamente a vida do profeta Isaías. Via de regra, às vezes o tempo de crise vem para mudar nossas vidas completamente. Tempos de crise são assim. Existe um ditado chinês, onde eles explicam que os períodos de crise são os períodos das melhores oportunidades. O tempo de crise vem muitas vezes para mudar completamente as nossas vidas. Veja se não é assim. Você vivia no seu casamento de maneira relaxada, não dava atenção para sua esposa, maldizia o seu marido, o tratava mal, até que uma crise vem e começa a colocar as coisas de pernas para o ar, e você percebe então que você precisa de uma mudança. As crises vêm para mudar a nossa vida. Exatamente assim aconteceu com o profeta Isaías. Deus dá a Isaías uma visão. Em um tempo de crise, essa visão mudou a vida de Isaías. Essa visão e esse chamado acontece em um tempo onde Israel agora está vivendo em colapso. Eu vou situar você na história para você entender. Vou passar rapidamente na história, para você entender. Primeiro, um tempo de crise política, porque o rei Uzias já reinava há 52 anos em Judá. Um rei piedoso, temente, um rei que prosperou financeiramente, se fortaleceu, alcançou riquezas, e com a morte dele agora a crise chega. Por quê? Porque depois desse rei reinaria dois reis perversos, Manassés e Acás, e a crise então assolaria Judá, e o cenário haveria de piorar ainda mais. Além da crise política, Deus agora vai disciplinar o seu povo, e Deus levanta Rezim, rei da Síria, e Beca, rei do reino do norte, para guerrear contra o reino do sul, o reino de Judá.
E o reino de Judá agora se vê encurralado. E o que acontece? Eles vão até os assírios, que eram das grandes potências, e pede ajuda. A Síria fala assim: eu ajudo, mas vocês vão ter que pagar tributo, imposto. Só que no decorrer da caminhada, a Síria também se volta contra o reino do sul. E eles correm agora e vão para o Egito e pedem ajuda, e mais impostos, e mais tributos, de maneira agora que o povo está subjugado por isso, encurralado por nações e por reis querendo vir contra eles. E essa quantidade de tributos, de impostos colocados sobre os ombros de Judá, o povo ficou sobrecarregado, e isso desembocou numa crise moral. Porque os legisladores agora começaram a estabelecer leis injustas ao povo, de maneira que o povo começou a inverter os valores, chamando luz de trevas, trevas de luz, amargo de doce, doce de amargo, certo de errado, errado de certo. O povo agora perde os valores morais. Então nós estamos em um tempo onde a nação de Israel está com crise política, crise econômica, crise moral. E não bastasse essas crises, o reino de Israel, de Judá, agora está de luto pelo seu monarca que morre. Crise de todos os lados. E é nesse tempo, nesse período de crise, que Deus chama Isaías, que Deus dá uma experiência a Isaías. A crise também não era só política, moral e econômica. A crise também era espiritual. Se não, vejamos, olha para o capítulo 1 de Isaías, perceba como é que Isaías começa a sua profecia contra a nação. Ele diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento de Deus. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Crise política, econômica, social, moral, espiritual. Um cenário completamente desfavorável. Completamente desfavorável. E é nessa época de crise que diz o texto que Isaías vai ao templo. Presta atenção. Tem nada de místico vir no templo, irmão. Vou lá no templo que lá vai resolver. Nada disso. Mas nós podemos entender que Isaías indo ao templo, porque muitas vezes no tempo de crise você precisa voltar-se para Deus. Ao invés de afastar-se de Deus no tempo de crise, você precisa voltar-se para Deus. É isso que Isaías faz. A crise chegou. Crise de todos os lados. Certamente Isaías fala assim: é uma crise sem precedentes na história. Voltar-se para Deus. Então ele vai ao templo. E ele chega lá e diz o texto que Isaías tem uma visão. E eu quero aprender com você e tirar algumas lições. Primeiro da visão de Isaías. Acompanha comigo o que Isaías me ensina. Primeiro, no tempo de crise, Isaías vai me ensinar a olhar para o lugar certo. No tempo de crise, Isaías fala assim: não olha para o diagnóstico. No tempo de crise, Isaías está me ensinando assim: não olha para a sua estrutura financeira. No tempo de crise, Isaías está falando assim: não olha para a sua fragilidade. Não olha para o que as pessoas falam. Não olha a sua volta. No tempo de crise ele fala assim: não liga para o seu gerente e olha a sua conta bancária. No tempo de crise Isaías fala assim: não olha para o pastor. Não olha para a comunidade da cruz. No tempo de crise Isaías me ensina a olhar para o lugar certo. E ele diz assim, ele olha para cima. E ao olhar para cima ele vê o trono de Deus. E ele vê que esse trono está ocupado. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Isaías está me ensinando que a terra está em crise. Isaías está me ensinando que os homens estão em crise, que a terra está sem governo, que os tronos da terra ficam vazios e sem reis. Isaías está me ensinando que a terra entra em colapso, que os homens entram em colapso, que as famílias entram em colapso, que as empresas entram em colapso, que a nação entra em colapso, mas o trono de Deus continua ocupado e na mais perfeita ordem. Ele está mostrando para mim que o trono de Deus jamais estará vazio e abalado. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, todo o cenário desfavorável, o Senhor me mostra o seu trono e alguém assentado no trono. Então preste atenção. O cenário desfavorável, mas o cenário da terra não abala o céu. As crises humanas não abalam o céu. As pandemias, epidemias, as guerras, os rumores de guerras não abalam o trono de Deus, o céu onde Deus está assentado. Isaías está falando para mim o seguinte: olha, preste atenção, os tempos de crise elas vêm, e eles vêm de diversas formas, e mesmo que não haja escapatória, mesmo que tudo pareça contrário, o trono de Deus está ocupado, e quem está no trono governa o universo, e tem o universo na palma das suas mãos. O trono de Deus. Olha para cima. Ele tem o universo em suas mãos, o trono dele é inabalável. Mas Isaías fala mais, ele fala que quando ele vê o trono, ele vê alguém sentado no trono, mas ele vê em volta do trono seres angelicais entoando um cântico. E ele não entoa o cântico dizendo: tu és bom, bom, bom. Tu és justo, justo, justo. Tu és grande, grande, grande. Em nenhum trecho da Bíblia o atributo de Deus é repetido 3 vezes, só neste lugar. E por que esse atributo é o único que é repetido 3 vezes? Os seres angelicais estão em volta daquele que está sentado no trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por que ele diz 3 vezes santo? Porque esse atributo é o atributo dos atributos. Porque todos os atributos de Deus são marcados por sua santidade. É isso que os homens não entendem. Os homens acreditam que só o amor de Deus é marcado por sua santidade. Mas se só o amor de Deus fosse marcado por sua santidade, ele seria um Deus imperfeito. Por isso o seu amor é marcado por sua santidade, a sua justiça é marcada por sua santidade, a sua justiça é justa, o seu amor é santo, a sua misericórdia é santa, a sua bondade é santa, a sua benignidade é santa. Deus é santo, e isso faz dele o Deus perfeito. Isaías vê seres angelicais que nunca tiveram contato com o pecado, entoando o cântico dizendo: a sua justiça é santa, o seu amor é santo, a sua bondade é santa, a sua graça é santa, a sua ira é santa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que ele diz toda a terra? Porque você pode ver a glória de Deus quando você olha para o alto do monte do Everest, mas você pode ver a glória de Deus no sorriso de uma criança. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo. Isaías vê não só o trono, alguém assentado no trono, mas Isaías vê seres angelicais entoando um cântico a ele, que expressam quem ele é, dizendo o seguinte: a maldade do mundo, a perversão do mundo, a iniquidade dos homens não podem manchar em um grão de areia a santidade de Deus. Ele é santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías me ensina a olhar para o alto.
Isaías me ensina a olhar para o lugar certo. Em tempos de aflição e de crise, Isaías me ensina a colocar os meus olhos no lugar certo. Ele diz: olha para o trono, olha quem está no governo, olha quem rege as nações com justiça, olha quem governa a terra com equidade. Reis vão, reis vêm, homens são colocados, homens são retirados, crises vêm, crises vão, mas o trono de Deus permanece para sempre. Ele está dizendo: olha para o trono. Isaías me ensina a não só olhar para o trono. Ele fala assim: primeiro, tempo de crise eu olho para cima. Segundo, eu olho para dentro. Verso 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Preste atenção. Não existe nenhum homem que, ao ter uma experiência com o Rei da Glória, a ter os seus olhos colocados no lugar certo, ao perceber a santidade e a majestade de Deus, não existe nenhum homem que, ao perceber isso e ao olhar isso, não olha para dentro de si e ore desse jeito. Nenhum homem vai conseguir olhar para a glória de Deus e falar assim: realmente o Senhor é glorioso, mas eu também não sou disso, e jogar fora. Nenhum homem vai levantar o nariz e olhar os olhos de Deus e levantar o peito e estufar: de fato Ele é santo, mas eu também sou bom. Nenhum homem, porque todos aqueles que conhecem a Deus, todos aqueles que têm uma experiência com o Rei da Glória, todos aqueles cujos olhos são abertos para perceber, para conhecer a majestade, a santidade, a bondade, o amor, a misericórdia, a graça desse Deus, todos eles oram como Isaías. Todos eles têm essa mesma reação. Porque quando olhamos para Deus e olhamos para nós, nós percebemos nossa condição, nossa fragilidade, nossa necessidade. Isaías olha e fala assim: eu sou semelhante aos homens dessa terra, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio desse povo, todos eles têm os lábios impuros, coitado de mim, ai de mim. Ele percebe o seu estado, porque nenhum homem que tem uma visão exata do ser de Deus é capaz de gloriar-se em si mesmo, é capaz de ser orgulhoso em si mesmo. Quem tem uma experiência com o Rei da Glória, muito pelo contrário. O sentimento dele é igual ao de Isaías, é igual ao de Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Todos aqueles que conhecem a Deus de fato e de verdade têm o mesmo sentimento de Pedro: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. 90% da igreja não sabe o que é conversão. Eles se convertem acreditando que podem dar algo para Deus, que eles estão fazendo um favor para Deus. Eles se convertem acreditando: agora eu vou me ingressar na igreja, esse é o lugar para eu estar, a igreja precisa de pessoas como eu. Isso não é conversão. A conversão é uma visão exata do ser de Deus, é uma compreensão exata do ser de Deus. E quando eu olho para Deus, eu percebo a sua majestade, eu percebo a sua santidade, e eu olho para mim e percebo o meu estado de carência, de necessidade, e eu digo: Senhor, sê propício a mim, afasta de mim, eu não sou digno do seu amor. Essa é a conversão. Isaías me ensina isso, que quando Deus se revela a nós, automaticamente eu olho para mim e falo: tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão de mim. Se o texto finalizasse aqui, não tinha saída nem para Isaías, nem para a nação de Israel. Ele amaldiçoou o seu dia. Ele disse: eu estou perdido, ai de mim.
Sabe o que Isaías está falando? Eu não me lembro quem foi, eu acho que foi, não sei se foi o John MacArthur falando, Benny Hinn, mas fala que o Benny Hinn contou a experiência que ele está barbeando. E quando ele está barbeando, ele fala assim, que Deus veio até o lugar, o Espírito Santo de Deus veio ali, e começou a visitar ele. E ele continua barbeando. O John MacArthur falou assim, mas como assim? O Espírito Santo veio te visitar, e você continuou barbeando? Os homens não têm compreensão da presença de Deus. Eles não têm dimensão da majestade desse Deus descrito por Isaías. Preste atenção. Esse Deus que chamou para a salvação, enviou para a missão, nós não temos dimensão da santidade e da glória desse Deus, do poder e da majestade dele. Se nós tivéssemos dimensão da majestade e do poder e da glória dele, nós correríamos muito mais. Se nós entendêssemos a obra do Calvário, você parava de ser esse menino acomodadozinho na sua vida, medíocre sem Jesus. Você faria igual um menino que eu conheci lá. Vocês vão conhecer esse rapaz, eu vou trazer ele aqui. Está lá com o Osta, 26 anos de idade. Largou tudo, meio inteligente, veio embora. Conversando com ele, ele falou, pastor, fiz um compromisso com Deus. Eu quero casar sim, mas eu vou dedicar 5 anos integral aqui no sertão. Se Deus arrumar uma esposa para mim, glória a Deus, eu caso. Se Ele não arrumar, pastor, eu vou viver a minha vida inteira e vou morrer pregando o evangelho como missionário. Ainda que a única coisa que eu tenha que deixar, pastor, é só essa roupa, essa camisa, a minha Bíblia e o meu caderno. Nós não temos dimensão de quem chamou a igreja. Se nós entendêssemos quem chamou a igreja, Isaías, talvez você fale assim, por que Isaías respondeu, envia-me a mim? Nota de rodapé do pastor Júnior. No ano da morte do rei Uzias, enquanto você estiver com reis terrenos no seu coração, você nunca vai ter uma experiência com o rei da glória. É necessário que esse rei do dinheiro, que esse rei do querer riquezas, que esse rei do querer família, que esse rei do querer as coisas, do querer possuir, do querer ter, do querer ser bem sucedido, tudo isso é lícito, mas enquanto esse rei não for destronado do seu coração, você não terá uma experiência com o rei da glória. É necessário que todos os reis terrenos morram, para que você tenha uma experiência com o rei da glória. Isaías, no ano da morte do rei, a estabilidade de Israel, a segurança de Israel, a estrutura de Israel é tirada. Quando todos os reinos da terra estavam abalados, todas as portas da terra pareciam contrárias, Deus abre uma porta no céu e mostra para Isaías quem está no controle do universo. E apresenta para Isaías o rei da glória. O rei da glória. Preste atenção. Diz o texto que Isaías então, se tivesse acabado aqui, sem escapatória. Você está comigo aqui, irmão? Amém? Está achando essa minha parte que você comeu hoje? Almoçou direitinho? Hã? Então dá um glória aí. Fala, glória a Deus. Amém. Sacode seu irmão, fala, acorda. Isso, meu filho. O que é isso, ué? Olha aqui para mim, presta atenção. Will, olha onde isso aqui vai dar. Escuta isso aqui. Aguenta até o final. As cenas do próximo capítulo. Se tivesse acabado aqui, Isaías amaldiçoou assim, percebeu a majestade de Deus, falou assim, é impossível para nós. Não tem condição. Olha a grandeza desse Deus. Olha a perfeição dele. Olha a santidade dele. As abas das suas vestes enchem o templo. Seres angelicais estão em volta dele, cantando um hino que eu nunca ouvi. Que santidade é essa?
Diz o texto, minha filha, que os anjos, esses serafins, tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. 2 asas para adoração e 1 para serviço. Sabe o que ele está dizendo? Antes de servir a Deus, o adore em espírito e em verdade. Antes de querer fazer as coisas para Deus, seja alguém diante de Deus. Antes de cantar aqui na frente, nós te entregamos tudo. Cante ao Senhor no seu quarto sozinho. Antes de adorá-lo para que as pessoas vejam você adorando, adore o Senhor em silêncio no seu quarto. Ele está dizendo, antes de querer fazer, 2 asas para adoração: reverência, os olhos e os pés, e 2 asas de ação. É preciso ser mais diante de Deus do que querer fazer mais para Deus. Seja primeiro. Lute para ser um tipo de homem. Lute para ser um tipo de mulher. Lute para ser um tipo de servo. E diz o texto então que Isaías fala: estou perdido. Sou homem de lábios impuros. Pecado. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram aquilo que eles não podem ver, sem ser dizimados. Então diz o texto que um dos serafins vai até o altar. Verso 6. Tira uma brasa viva do altar com a tenaz. Vai até Isaías. Toca nos lábios dele. E diz o texto é claro, ele diz: a tua iniquidade, os teus lábios foram purificados, tua iniquidade foi perdoada, tua iniquidade retirada, teu pecado perdoado. Mas o que isso tem a ver? Pensa comigo. O texto fala assim: e depois disso o que? Olha aí, verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois disso o que? Depois de todo esse cenário que Isaías vê, de toda essa experiência cósmica, espiritual, ele vê a glória, ele vê os serafins, o anjo vem, toca nos seus lábios e professa para ele a sentença dele: perdoado está o teu pecado, tua iniquidade foi retirada. Então, depois disso, depois dessas coisas, o Senhor fala com Isaías: quem que eu vou enviar, Isaías? Mas preste atenção. Enquanto eu estudava esse texto, eu pensava: quem é o povo que será enviado? Quem é esse povo que vai ser enviado? Bom seria que o chamado de todos da igreja tivesse o mesmo temor do chamado de Isaías, a mesma experiência. Deus revelasse para você a sua glória. Teríamos muito menos pessoas empolgadas e mais pessoas comprometidas. Primeiro, quem é o povo que será enviado? Primeiro, o povo que entende que o governo não está no trono da terra. Reis vêm e vão, governantes vêm e vão, crises vêm e vão, o cenário é desfavorável, a missão pode ser grande demais. Quando você olha para o campo, para a seara gigantesca, quando você olha para as vilas, para os povoados, gigantesco. Deus me consolou muito com essa mensagem. Muitas pessoas acompanham o sonho do meu coração. Alguns até começaram a dizer: pastor, o senhor deixou o sonho para lá, né? Mas Deus me consolou com esse negócio. Muitas vezes eu orei e falo assim: esse negócio é grande demais para mim, não vai dar certo, melhor eu ficar quieto. Pesquisando uma coisa ou outra, eu falo: Deus, não dá para entrar aí. Deus, é difícil demais isso aí. Nossa igreja é pequena, tem pouco recurso.
Poucos são os trabalhadores, muito menos aqueles que se dispõem a fazer. Muitos para darem sugestões, poucos para executar. Você acha que eu não oro assim para você? Não, eu oro desse jeito, a seu respeito aqui na igreja. Deus, um monte de gente falando, pastor, tem que fazer isso. Poucos põem a mão no arado. Eu falo, Deus, é grande demais para mim. Muitos param no meio do caminho, muitos deixam para lá. Muitos são seduzidos com as coisas deste mundo, muitos querem as coisas dessa terra, muitos falam, não, primeiro pastor, eu vou construir minha estrutura, vou construir minha vida, a igreja, eu vou lá, eu sou crente, aleluia, eu sou salvo, quando Jesus voltar eu vou para o céu. E aí preste atenção, nós não entendemos o que a igreja é, porque a igreja é chamada para a salvação e enviada para a missão. Mas eu olhei e o Senhor estava falando comigo através desse texto o seguinte: preste atenção, filho, você só mudou o olhar, olhe para o lugar certo e você vai perceber que do trono de Deus portas se abrem, governantes são tirados, colocados, mas Deus continua a cumprir sua missão com a sua igreja na terra e a ordem não mudou. Falaram para uma missionária assim, como é que foi seu chamado? Ela falou, não tive chamado nenhum, eu apenas li na Bíblia que tinha que evangelizar e obedeci. Eu apenas li na Bíblia que eu tinha que ir e obedeci. Preste atenção aqui, a primeira coisa, quem é o povo que é enviado? É o povo que entende que o cenário pode ser desfavorável, que o sertão pode ser difícil demais para pregar o evangelho, mas o Deus que está no sertão é o mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele faz surgir mananciais de águas na terra seca. Mas preste atenção, primeiro, um povo que entende quem está no trono. Segundo, um povo que tem consciência do seu estado. Sim, Isaías ensinou isso para mim e para você. É um povo que olha para cima, entende quem governa. É um povo que olha para dentro, entende a sua condição e sabe do seu estado. Sim, Senhor, nós somos pecadores, falhos. Os nossos lábios não são dignos de proclamar o santo livro, de anunciar sua grandeza, sua majestade. Sim, os meus lábios são impuros, o povo que me cerca também tem impuros lábios. Se o Senhor olhar o pecado do homem, Senhor, quem subsistirá? Quem permanecerá no teu santo lugar? Quem há de permanecer em sua presença? Sim, essa é a igreja. Um povo que tem consciência que o cenário à nossa volta não pode ser mudado por mãos humanas, por mãos frágeis, por mãos limitadas, inconstantes. É um povo que sabe que com a força do braço eles não podem avançar, por causa da incapacidade, por causa da fragilidade. Esse povo que tem essa consciência. Robert Murray McCheyne, contemporâneo de John Knox na Escócia. Pouco se tem de biografia desse moço, mas é uma das que eu mais anelo um dia ter. Há 10 anos eu faço a oração desse moço, todas as vezes que eu vou pregar. Ainda não aconteceu, mas um dia, quem sabe, Deus não pega esse material de segunda aqui, ruim, amassa bem esse barro, faça um vaso para a sua honra e despeje sobre esse vaso o óleo da sua unção. Diz a biografia desse moço que todas as vezes que ele saía para pregar, ele saía do seu lugar e ia andando em direção ao altar, ao púlpito para pregar, e as pessoas começavam a chorar. Tamanha a presença de Deus na vida desse homem. As pessoas sabiam, tinham consciência que ele tinha vindo direto da presença de Deus para a presença da igreja. Um jovem seminarista foi visitar a Catedral de Dundee na Escócia. Tinha um moço zelador e ele disse para esse moço: qual era o segredo desse homem? Qual o segredo do reverendo Robert? Será que
É verdade que ele andando, o povo ia chorando. Ele falou assim, o Senhor falou assim, é verdade, eu chorei muitas vezes. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele moço. E esse moço que foi zelador no templo do reverendo Robert, conversando com esse rapaz falou assim, mas qual era o segredo desse homem? O que esse homem fazia? O moço simpático disse, o senhor quer aprender? Ele disse, eu quero. Ele falou assim, vem aqui comigo. E levou esse jovem rapaz até o gabinete do reverendo Robert e falou, senta atrás da cadeira dele. Ele falou, não posso. Falou, senta. Coloca o seu cotovelo sobre a mesa. Coloca a sua cabeça sobre o seu cotovelo. Agora ora. Agora chora. Agora ora. Agora chora. Agora ora. Agora chora. Vem aqui agora, levanta. Vem comigo. Sobe lá no púlpito. Coloca o seu cotovelo sobre o púlpito. Agora ora. Agora chora. Agora ora. Agora chora. O reverendo Robert fez isso todos os dias da vida dele, enquanto ele foi pastor nessa igreja. Por isso, quando ele pregava, o coração dos ouvintes derretia, porque o óleo precioso da unção descia no meio do povo. Ele tinha uma consciência de quem era o Deus, o Senhor da glória, o Rei da glória. Esse moço disse o seguinte: não são grandes estrelas e grandes talentos que Deus unge e usa de maneira especial. São grandes homens e mulheres que querem se parecer como Jesus. São grandes semelhanças com Cristo. Deus deu a você talento suficiente para usá-lo com aquilo que Ele te deu. O problema é que a igreja nem ora, nem chora, nem ora, nem chora, nem ora, nem chora, até que Deus quebre as fortalezas malignas que impedem o evangelho de alcançar. E por isso nós moramos no estado onde tem o sertão menos evangelizado do Brasil. Isso é uma vergonha para a igreja de Alagoas. Eu estou envergonhado de ser pastor na igreja em Alagoas. Quem? Se não nós, quem, Senhor? Se não agora, quando, Senhor? Gastamos o nosso tempo e o nosso dinheiro, investimos todo o nosso esforço para possuir bens e coisas, damos tão pouco para que o reino avance. Um povo que tem consciência do seu estado. Mas a terceira coisa que Isaías me ensina, quem é que vai? É um povo cujo pecado é perdoado. Versos 6 e 7 ele vai dizer: então dos serafins voou, trazendo do altar uma brasa viva. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é o que acontece com a igreja. O serafim vai até o altar pegar brasas vivas. E você bem sabe que o altar é um lugar de sacrifício. Você bem sabe que o cordeiro era imolado, colocado sobre o altar. O fogo vinha, a fumaça subia com um aroma suave. Você bem sabe que o sacrifício era feito pela nação de Israel, pelo sacerdote em Israel, a fim de aplacar a ira de Deus contra o seu povo e perdoar o pecado da nação. O que está acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa. O serafim vai até o altar e pega uma brasa viva do altar, do fogo do sacrifício. Mas eu quero voltar, você olha comigo para o altar dos altares, olha comigo para o monte dos montes, olha comigo para o sacrifício dos sacrifícios. O cordeiro foi imolado, o cordeiro foi morto, o cordeiro foi sacrificado para aplacar a ira de Deus contra nós, para perdoar o nosso pecado, para purificar-nos da nossa injustiça. Sim, ele foi morto.
Com o seu sangue, diz a Bíblia, Ele purifica e santifica o seu povo. Ele santifica a sua igreja. E ao ser morto, Ele cumpre a missão. Quando Ele ressuscita, Ele visita os irmãos. E Ele diz: os seus pecados foram perdoados. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo agora, prega o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. Senão nós, quem, Senhor? Senão nós, quem, Senhor? Lá no altar, o cordeiro que foi morto ressuscitou ao terceiro dia, salvou o seu povo e enviou a sua igreja, e disse: agora vão. E o fogo, pastor? Diz as escrituras que em Atos capítulo 2, que o povo estava reunido todo no mesmo lugar. Aguardando a promessa que Ele havia dito: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E diz o texto que de repente um vento impetuoso enche esses irmãos, e eles recebem línguas como que de fogo. Ele está dizendo: o evangelho não pode ser pregado sem o poder do Espírito Santo. Ele disse: é por isso que o chamado de Deus é irresistível. É por isso que o chamado de Deus é pessoal. É por isso que o chamado dele é intransferível. É por isso que o chamado dele é comunitário, envolve toda a igreja, todo o seu povo que foi alcançado por essa graça. Somente aqueles que foram alcançados por essa graça podem responder como Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu não posso reter aquilo que eu vi. Eu não posso reter a experiência que eu tive com o Rei da Glória. Eu não posso não anunciar essa majestade. Eu não posso não anunciar esse amor. Eu não posso não anunciar essa bondade. Paulo disse: eu sou devedor. Eu sou devedor do evangelho. Eu devo o evangelho às pessoas. Eu devo essa mensagem aos homens. Senão nós, quem? Senão agora, quando? Quem há de ir por nós? A quem Ele vai enviar? Somente homens e mulheres que têm consciência desse Rei é que respondem: eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, eu sou jovem demais ainda para isso. Preciso aproveitar a minha vida. Essa mísera vida de 70, 80 anos. O reformador disse, um grande pregador disse: tudo isso aí vai passar. Só aquilo que você fizer pelo Senhor permanecerá. Um jovem entendeu essa mensagem. Ele escreveu no seu diário: leva-me, Senhor, leva-me às regiões distantes da terra, onde a tua mensagem tem que ser anunciada. Leva-me para as cavernas, para os pântanos, para as florestas. Leva-me até para a sepultura, se isso contribuir para o progresso do teu reino.
Se não nós, quem? Se não agora, quando? A quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Mesmo que o cenário seja desfavorável, envia-me a mim. Guarde isso que eu vou te dizer, meu irmão. Não existe ninguém novo demais ou velho demais que não possa ser usado pelo Espírito Santo. Basta que ele viva a sua vida toda entregue ao poder do Espírito Santo. E finalizo com uma última história. Um moço, um senhor, já de idade bem avançada, sonhava em fazer missões e ser missionário. Depois você pode procurar um DVD muito antigo, não sei nem se você vai achar mais, chama Etal. Eu já falei desse DVD várias vezes. Chama Etal, que é o nome da tribo lá. Ele queria muito fazer missões numa tribo indígena. E ele foi para diversas juntas missionárias, mas eles só querem pegar jovens, porque aí fica mais fácil de treinar e mandar, tem muito tempo. E falou assim: não, o senhor está velho demais, não dá para o senhor ir para um lugar desse. Você não vai nem ter tempo para poder entender a linguagem, traduzir Bíblia, pregar para aquele povo. Ele foi para várias juntas missionárias e todas rejeitaram ele. Até que um dia ele foi em uma falou assim: tá, já que o senhor está insistindo tanto, eu vou enviar o senhor. Mas o senhor vai ter que se virar lá, nós não temos condição de ficar mantendo, nós temos muitos missionários para manter. Ele falou: tudo bem, só me envia. Ele enviou, esse moço foi para lá, um senhor já. Dedicou-se à obra de evangelização dessa tribo. Uma tribo que nunca tinha ouvido o evangelho. Uma tribo de difícil acesso. E uma tribo que tinha práticas e rituais macabros. E ele ficou anos e anos pregando nessa tribo, até já avançado de idade. E no documentário mostra ele já bem velho, fazendo uma mensagem sobre a vida e a morte de Jesus. E para ensinar para as crianças e para os mais velhos da tribo, ele faz a encenação da crucificação. O documentário fala que esse povo, Deus derrama um avivamento nessa tribo, e toda a tribo se converte. A tribo entende o evangelho, entende o amor de Cristo, e eles passam 4 horas pulando e cantando, celebrando a salvação em Cristo Jesus, porque um moço entregou a sua vida toda para o avanço do reino de Cristo. Só que ao mesmo tempo esse povo entendeu que todos os seus antepassados não haviam sido salvos, e eles choram copiosamente 2 horas sem parar, de angústia de saber que os seus antepassados não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Se não nós, quem? Se não agora, quando? Você tinha 15 anos há um tempo atrás. Você já está com 30. Quantas pessoas você conduziu a Jesus? 15 anos. 15 anos. Quantos você levou a conhecer Cristo? Mais 15 anos irão pela frente. O reino de Deus precisa avançar. A obra de Deus precisa ser feita. O Deus que salvou a igreja enviou a igreja. O Deus que chamou a igreja nos chamou para uma santa vocação em Cristo Jesus. O Deus que nos salvou, o Deus que demonstrou o seu amor por nós, Ele disse: vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vila em vila, de bairro em bairro, de casa em casa, e anunciem o amor, a graça, a misericórdia, a justiça, a glória desse Deus. Se não nós, quem? Se não agora, quando?